O mundo não despreza você por maldade, despreza por abundância. Aquilo que está sempre disponível deixa de ser percebido. Aquilo que nunca impõe limite deixa de impor respeito. E o homem que se oferece sem medida acaba sendo tratado como algo que pode ser substituído. Não porque não tenha valor, mas porque nunca comunicou que tinha. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de dizer. As pessoas valorizam aquilo que pode ser perdido. Elas respeitam o que impõe fronteira. Elas protegem o que exige investimento. E ignoram, sem culpa alguma, tudo aquilo que se entrega sem custo. Essa é uma lei silenciosa das relações humanas. Você pode ter passado anos tentando ser o mais compreensivo, o mais disponível, o mais presente. Pode ter acreditado que quanto mais desse, mais receberia. Pode ter confundido aceitação com respeito. Mas há uma diferença profunda entre ser querido por conveniência e ser valorizado por princípio. E essa diferença define a qualidade da sua vida. Maquiavel compreendeu algo que ainda hoje nos desconcerta. Ele observou que o poder não nasce da bondade irrestrita, mas da percepção de limite. Que o respeito não floresce da disponibilidade constante, mas da raridade calculada. Que a autoridade não se implora, se sustenta. E que quem não estabelece preço aceita ser tratado como produto comum. Este não é um convite à arrogância, nem uma apologia à frieza. É uma convocação à dignidade estratégica. Ao longo desta jornada você vai entender por que a escassez gera respeito, por que o silêncio cria profundidade e por que o preço que você estabelece determina como será tratado. Não como técnica de manipulação, mas como filosofia de posicionamento. Vamos percorrer 3 pilares que mudam completamente a forma como o mundo reage a você. A escassez, que ensina que o raro é reverenciado. O silêncio, que transforma a presença em gravidade. E o preço que declara ao mundo o quanto sua existência pesa. Cada um desses pilares constrói algo maior. Identidade com autoridade. Mas antes de avançarmos, há uma pergunta que precisa ecoar dentro de você. Se o mundo é um mercado invisível de percepções, qual etiqueta você está carregando? Você tem sido tratado como prioridade ou como opção? Como escolha rara ou como recurso conveniente? A resposta não está no que dizem sobre você, mas no que você permite. Se você está disposto a abandonar a necessidade de agradar para aprender a ser respeitado, então continue. Porque a partir de agora, não estamos falando de simpatia social, estamos falando de posicionamento existencial. E tudo começa com a primeira lei silenciosa que governa o valor humano: a escassez. E porque o que é raro é inevitavelmente respeitado. Existe uma regra silenciosa que governa todas as relações humanas, e ela é brutalmente simples. As pessoas só valorizam aquilo que podem perder. O que está sempre disponível não é celebrado, é consumido. O que pode ser acessado a qualquer momento deixa de parecer especial. E aquilo que deixa de parecer especial, lentamente, desaparece da percepção. Não porque perdeu qualidade, mas porque perdeu raridade. O que está sempre à mão vira costume. O que vira costume deixa de ser notado. Pense no ar que você respira, na água que sai da torneira, na presença daquele amigo que nunca falha. Você só percebe o valor quando há risco de ausência. Até lá, tudo é automático, tudo é previsível, tudo é dado como garantido. E o que é garantido nunca é reverenciado. Agora seja honesto consigo mesmo. Você responde mensagens na hora, mesmo quando está ocupado. Está sempre pronto para ajudar, mesmo quando isso te esgota. Aceita convites que não quer, só para não parecer distante? Se sim, você não está sendo admirado por isso. Está sendo incorporado à rotina alheia como um serviço permanente. Sem perceber, você envia uma mensagem invisível toda vez que se antecipa,
toda vez que se disponibiliza sem critério, toda vez que diz claro antes mesmo de pensar. A mensagem é simples e devastadora. Eu não tenho nada mais importante do que você. E o mundo acredita no que você comunica, não no que você sente. Se você age como se seu tempo fosse abundante, ele será tratado como algo barato. Maquiavel compreendia essa dinâmica com uma clareza desconfortável. Ele escreveu que, quando não se pode ser amado e respeitado ao mesmo tempo, é mais seguro ser respeitado. Porque o amor depende da conveniência, mas o respeito depende do limite. E limite nasce da percepção de que há algo em você que não está disponível sob demanda. O respeito começa quando o acesso termina. Escassez não é frieza, é comunicação estratégica. Quando você não responde imediatamente, você ensina que seu tempo tem dono. Quando você não aceita qualquer convite, você demonstra que sua agenda não é um terreno público. Quando você recusa um pedido que fere seus valores, você estabelece uma fronteira invisível que redefine sua posição. E fronteiras bem colocadas geram reverência silenciosa. Nem toda mensagem precisa de resposta instantânea. Nem todo pedido merece um sim automático. Nem toda pessoa deve ter acesso irrestrito à sua energia emocional. A escassez filtra. Ela separa quem valoriza de quem apenas consome. Ela revela quem está disposto a investir e quem só queria conveniência. Mas existe um segundo nível dessa transformação que poucos compreendem. Não basta limitar o acesso externo se você continua se explicando o tempo inteiro para justificar seus limites. Porque é aqui que entramos no próximo ponto, talvez ainda mais poderoso do que a escassez, o silêncio. E porque nem tudo precisa ser explicado. Vivemos em uma era onde todos se explicam antes mesmo de serem questionados. Todos expõem suas decisões como se estivessem prestando contas ao mundo. Todos justificam seus limites com medo de parecerem duros demais. E no meio desse excesso de transparência, algo se perde silenciosamente. O peso. Porque quem fala demais dilui a própria autoridade. Existe uma ansiedade coletiva de ser compreendido o tempo inteiro. Você muda de cidade e sente necessidade de explicar o motivo. Você diz não e já começa a listar razões para não parecer rude. Você estabelece um limite e imediatamente tenta suavizá-lo para não ser mal interpretado. Mas cada explicação desnecessária comunica insegurança. Pergunte a si mesmo com honestidade desconfortável. Você explica suas decisões para evitar julgamento? Justifica seus limites para não parecer arrogante? Sente culpa por dizer não, sem oferecer um discurso elaborado? Se a resposta for sim, você não está sendo gentil, está tentando comprar aceitação. E aceitação comprada nunca gera respeito duradouro. Maquiavel observou que o líder que revela tudo perde o mistério. E o mistério é uma forma de poder. Quando todos sabem seus próximos passos, você se torna previsível. Quando você expõe cada pensamento, elimina qualquer profundidade. O excesso de explicação é uma entrega gratuita de acesso mental. E acesso gratuito raramente é valorizado. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência. É presença com controle. É a capacidade de sustentar uma decisão sem precisar defendê-la, como se estivesse em um tribunal. É olhar nos olhos de alguém após dizer não e permanecer firme, sem preencher o espaço com justificativas nervosas. Esse espaço silencioso cria gravidade. Quando você não explica demais, as pessoas começam a projetar em você algo maior. Quando você não compartilha cada detalhe da sua rotina, sua vida ganha contorno e profundidade. Quando você não reage a toda provocação, você demonstra que sua estabilidade não está à venda. E estabilidade emocional é uma das moedas mais caras que existem. Vivemos cercados por ruído, opiniões constantes, reações instantâneas e exposição compulsiva.
Quem consegue permanecer reservado em meio a esse barulho se torna automaticamente diferente. Não porque seja superior, mas porque é raro. E raridade, como vimos, desperta respeito. O silêncio cria um vácuo, e o vácuo atrai atenção. Mas o silêncio por si só não sustenta a autoridade se você continua aceitando ser tratado abaixo do seu valor. Porque há um ponto ainda mais decisivo nessa jornada: o preço que você estabelece pela sua presença. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, ao entrar no próximo tema, talvez o mais desconfortável de todos: preço. E porque quem não cobra, ensina o mundo a desvalorizar. Existe uma diferença brutal entre generosidade e barateamento, mas poucas pessoas têm coragem de encará-la. Generosidade é poder em abundância que escolhe quando dar. Barato é medo disfarçado de bondade. O generoso oferece porque pode se retirar a qualquer momento. O barato oferece porque teme ser deixado para trás. Pergunte a si mesmo com franqueza: você aceita desrespeito para evitar conflito? Aceita um salário menor para não parecer ingrato? Permite invasões constantes no seu tempo para não decepcionar ninguém? Se sim, você não está preservando relações, está ensinando como deve ser tratado. E o mundo aprende rápido aquilo que você tolera. Toda vez que você não cobra respeito, comunica que não precisa dele. Toda vez que aceita menos do que merece, sinaliza que aquilo é suficiente. Toda vez que abaixa o padrão para manter alguém por perto, transforma seu valor em algo negociável. E valor negociável inevitavelmente se torna desconto permanente. Cobrar não é arrogância, é posicionamento. É declarar, mesmo que sem palavras, que sua presença não é um brinde promocional. É dizer que seu tempo não é um espaço vazio esperando ocupação. É deixar claro que sua energia não está disponível para consumo irrestrito. Quem estabelece preço estabelece identidade. Maquiavel entendia que a autoridade não se pede, se sustenta. O príncipe que implora lealdade demonstra fraqueza antes mesmo de ser traído. O líder que aceita ser diminuído para manter popularidade perde o trono invisível do respeito. A firmeza pode gerar desconforto imediato, mas constrói estabilidade duradoura. E estabilidade é o solo da autoridade. Muitos confundem cobrança com dureza excessiva, mas a ausência de cobrança é convite ao abuso. Quando você começa a exigir reciprocidade, alguns irão se afastar. Não porque você se tornou pior, mas porque deixou de ser conveniente. A perda de quem lucrava com sua falta de limites não é prejuízo, é filtragem. Existe um momento decisivo nessa transformação, e ele não é confortável. Você perceberá que parte do que chamava de aceitação era apenas tolerância interessada. Notará que alguns vínculos sobreviviam apenas porque você não exigia nada. E nesse instante surge a escolha: voltar a ser barato ou sustentar o próprio valor. Quando você decide sustentar seu preço, algo interno se reorganiza. Sua postura muda, sua fala ganha firmeza, seu silêncio ganha peso. Você para de negociar sua dignidade em parcelas pequenas. E é exatamente aqui que tudo precisa ser costurado desde o início, porque antes de aplicar escassez, silêncio e preço, é necessário compreender a raiz dessa mudança. E é isso que começaremos a construir agora, ao dar o próximo passo. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que foi acessível demais, que respondeu rápido demais, cedeu demais, explicou demais, tolerou demais. E nesse momento ele entende que não foi o mundo que o desvalorizou, foi ele que ensinou o mundo a fazê-lo. Não por maldade, mas por ausência de limite. Porque quem nunca estabelece preço, aceita qualquer oferta. Hoje você viu 3 pilares que mudam completamente essa dinâmica. A escassez, que transforma presença em privilégio. O silêncio, que devolve peso às suas palavras. E o preço, que sustenta sua dignidade diante de qualquer negociação emocional ou profissional.
Não são técnicas de manipulação. São declarações de identidade. São decisões internas que reconfiguram a forma como você existe. Mas não se engane, aplicar isso tem custo. Você perderá algumas pessoas que só estavam por perto pela conveniência. Será chamado de diferente, talvez até de arrogante. Sentirá o desconforto inicial de não se explicar, de não ceder, de não correr para agradar. E é justamente esse desconforto que separa o homem gratuito do homem valioso. Maquiavel entendia que a autoridade não nasce da necessidade de ser amado, nasce da capacidade de sustentar posição. O homem que precisa de aprovação constante vive em negociação permanente. O homem que se respeita impõe uma linha invisível que poucos ousam cruzar. E quando essa linha é clara, o mundo aprende rapidamente onde termina o acesso e começa o respeito. Você tem duas escolhas muito claras a partir daqui. Pode continuar sendo o sempre disponível, o sempre compreensivo, o sempre pronto, e aceitar ser tratado como algo comum. Ou pode fechar a porta automática, instalar a corda de veludo e ensinar que sua presença tem valor. Uma escolha traz popularidade superficial, a outra traz respeito duradouro. Se este conteúdo ecoou em você, não deixe que ele termine como mais um vídeo consumido e esquecido. Como um ato simbólico de posicionamento, escreva nos comentários: meu tempo tem valor. Não é para mim, é para você. É um compromisso público com a sua própria dignidade. Palavras escritas reforçam decisões internas. Aproveite também para se inscrever no canal, porque aqui não falamos para agradar, falamos para despertar. E ao clicar em gostei, você sinaliza que prefere profundidade ao invés de distração rápida. Cada gesto seu aqui fortalece uma comunidade que se recusa a viver no piloto automático da conveniência. E se você está pronto para ir ainda mais fundo, o próximo vídeo já está esperando. Porque entender o valor é apenas o começo. Sustentá-lo em um mundo que tenta constantemente torná-lo comum é o verdadeiro desafio. Lembre-se, o mundo só desvaloriza aquilo que pode acessar facilmente. Não seja gratuito, seja raro, seja caro.